Primeira questão. Um avião em voo horizontal voa a favor do vento com velocidade de 180 km por hora em relação ao solo. Na volta, ao voar contra o vento, o avião voa com velocidade de 150 km por hora em relação ao solo. Sabendo-se que o vento e o módulo da velocidade do avião em relação ao ar permanecem constantes, o módulo da velocidade do avião e do vento durante o voo, respectivamente, são... Então vamos lá. Na ida, o avião ele estava com a velocidade na mesma direção, no mesmo sentido da velocidade do vento. Então, o que é que acontece? Em relação ao solo, o que é que a gente percebe? A gente percebe a soma dessas velocidades. Ou seja, a velocidade do avião mais a velocidade do vento na ida, 180 km por hora. Por outro lado, na volta, ele volta com a velocidade na mesma direção, porém no sentido contrário ao sentido do vento. Então, mais uma vez, no solo, o que é que a gente percebe? A gente percebe a soma dessas velocidades. Como eu tenho dois vetores de mesma direção em sentidos contrários, vou ficar com a velocidade do avião menos a velocidade do vento, e agora é só resolver esse sistema de equações. Posso utilizar o método da adição, então eu vou ficar com 2 vezes a velocidade do avião igual a 330, então a velocidade do avião, 330 dividido por 2, ou seja, a velocidade do avião, 165 km por hora. Agora, para encontrar a velocidade do vento, posso utilizar a primeira equação. Velocidade do avião mais velocidade do vento igual a 180. Velocidade do avião eu já tenho. Então, basta encontrar a velocidade do vento. 180 menos 165, então a velocidade do vento, 15 km por hora. Segunda questão. Um barco atravessa o Rio Negro, de 5.000 metros de largura, movendo-se perpendicularmente à margem, com uma velocidade de aproximadamente 20 metros por segundo. A correnteza arrasta o barco de 1.500 metros rio abaixo. Qual a velocidade média da correnteza? Então aqui eu vou ter um movimento complexo, porque é um movimento influenciado pela velocidade própria do barco em relação ao rio e pela velocidade do rio, ou seja, pela velocidade da correnteza. Então o barco ele se posiciona perpendicularmente à margem do rio. Porém, ele vai chegar no ponto B aqui, ó, oposto ao ponto A? Não. Ele vai chegar nesse ponto C aqui, rio abaixo. Então, é um movimento complexo. Então, aqui podemos utilizar, mais uma vez, a ideia de Galileu. Um movimento complexo pode ser estudado como resultado de dois movimentos mais simples que ocorrem simultaneamente. E quais são esses movimentos? Vou estudar um movimento nesta direção, que influencia a velocidade do barco. Ou seja, pegando esta direção aqui, ó, perpendicular às margens. Quem vai influenciar? A velocidade que está naquela direção, que é a velocidade do barco. Então, dá para achar o tempo da travessia. O tempo corresponde à distância dividido pela velocidade. Qual a distância que o barco percorreu nesta direção? A largura do rio, 5.000 metros. E com qual velocidade ele fez isso? 20 metros por segundo. Conclusão, ele vai gastar 250 segundos nessa travessia. Só que, simultaneamente, neste mesmo tempo, o rio vai levar o barco, rio abaixo, ó, 1.500 metros. Então, dá para saber a velocidade do rio, ou seja, a velocidade da correnteza? Sim. Ó, o movimento que ocorre nesta direção é influenciado por quem? Pela velocidade da correnteza, que eu quero saber. Então, vamos. A velocidade da correnteza é a distância dividido pelo tempo. A correnteza levou o barco rio abaixo, qual distância? 1.500 metros. Em quanto tempo fez isso? 250 segundos. Conclusão, 150 dividido por 25, eu vou ficar com 6 metros por segundo. Terceira questão. Um ultraleve mantém a velocidade de 120 km por hora em relação ao ar, estando o nariz apontado para o leste. Sopra um vento do norte para o sul, com velocidade de 90 km por hora. Nessas condições, podemos afirmar que a velocidade do ultraleve em relação à Terra é... Então vamos à solução. Em relação ao solo, sempre o que é percebido? A velocidade resultante, ou seja, a soma da velocidade do ultraleve mais a velocidade do vento.
Então vamos somar essas velocidades. Eu tenho aqui a velocidade do vento e tenho aqui a velocidade do ultraleve. Ou seja, a velocidade resultante está aqui. Ok? A velocidade que eu vou perceber aqui, ó, se eu estou no solo. Então perceba que eu tenho um triângulo retângulo. E como é que essas quantidades estão relacionadas? Pelo teorema de Pitágoras. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a velocidade resultante ao quadrado vai ser igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. A velocidade resultante ao quadrado vai ser igual a 8.100 mais 14.400, que vai dar 22.500. Ou seja, a velocidade resultante vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 22.500. Que eu posso separar aqui, ó. Posso separar 225 vezes 100. Então, o módulo da velocidade resultante vai ser raiz quadrada de 225, 15. Raiz quadrada de 100, 10. Então, vou ficar com 150 km por hora. Quarta questão. Um telejornal reproduziu o gol de um famoso jogador de futebol, assinalando ao lado da trajetória a velocidade instantânea da bola. As velocidades atribuídas à bola estão: letra A, erradas, pois somente é possível atribuir à bola uma única velocidade, correspondente ao percurso total e não a cada ponto da trajetória. Errado, porque em cada ponto a gente sabe que a velocidade vai ser diferente. E a gente sabe que durante a subida essa velocidade ela vai reduzindo, tá ok? A velocidade maior é quando a bola saiu do pé do jogador. E à medida que a bola vai subindo, a velocidade vai diminuindo o valor. B. Errada, pois a velocidade nula da bola ocorre no ponto mais alto de sua trajetória. Errado, pois a gente sabe que na altura máxima a velocidade não é nula. Na altura máxima a velocidade corresponde à componente horizontal da velocidade de lançamento, ou seja, V0x. C. Erradas, pois sua velocidade máxima ocorre no instante em que ela abandona o pé do jogador. Como eu já tinha falado anteriormente, exatamente. No momento que o jogador chuta a bola, neste momento que a bola sai do pé dele, a velocidade é máxima, e à medida que a bola vai subindo, essa velocidade vai diminuindo, e na altura máxima, essa velocidade, como eu já disse antes, vai ser V0x. Então, correta a letra C. Quinta questão. Uma esfera de aço de massa 200 gramas desliza sobre uma mesa plana com velocidade igual a 2 metros por segundo. A mesa está a 1,8 metros do solo. A que distância da mesa a esfera irá tocar o solo? Observação, despreze o atrito. Então vamos lá, eu tenho aqui um lançamento horizontal. Eu sei a altura que ocorreu o lançamento horizontal, sei, 1,8 metros. Então eu sei que na vertical tudo acontece como se fosse uma queda livre. Ou seja, y igual a g, t ao quadrado, sobre 2. Então qual foi a altura? A altura 1,8 metros. G, vamos considerar 10. Ele não deu G, eu preciso de G, eu aproximo para 10. T ao quadrado sobre 2. Ou seja, 5t ao quadrado é igual a 1,8. T ao quadrado, 1,8 dividido por 5. Então, t vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 0,36. Ou seja, o tempo de queda, 0,6 segundo. Então, agora, de posse do tempo de queda, eu posso encontrar o alcance. O alcance é na direção horizontal. Na direção horizontal, tudo acontece como se fosse um movimento uniforme. Ou seja, o alcance vai ser, qual a velocidade na direção horizontal? 2. Qual o tempo de queda? 0,6. Então, o alcance vai corresponder a 1,2 metros. Sexta questão. Um projétil lançado a partir do solo, fazendo um ângulo alfa com a horizontal e com velocidade de 10 metros por segundo. Despreza-se a resistência do ar. Considera G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de alfa igual a 0,8 e cosseno de alfa
igual a 0,6. A altura máxima atingida pelo corpo é de... Então vamos lá, um problema de lançamento oblíquo. Eu lancei um corpo a partir do solo com a velocidade inicial de 10 metros por segundo, segundo o ângulo com a horizontal alfa. Ele me deu seno de alfa, cosseno de alfa, a velocidade inicial, e que é a altura máxima. Então, para iniciar, vamos decompor logo essa velocidade aqui. Então, eu vou ficar com V0x, V0y. E esse V0y, a gente sabe que é V0 vezes o seno de alfa. Me lembre aí, Marivaldo, por que vezes o seno? Observe que V0y, neste triângulo retângulo aqui, ele corresponde, ao cateto oposto. E o cateto oposto eu sei que está com o seno do ângulo. Então, para lembrar aí, V0y, V0 vezes o seno do ângulo. Então, vamos, V0 vale 10 e o seno do ângulo ele me deu 0,8. Então, V0y corresponde a 8 metros por segundo. Agora, se eu tenho V0y, eu posso achar o tempo de subida. Vy é igual a V0y menos gt. Como eu sei que na altura máxima Vy é 0, V0y é 8, g é 10, então já posso, 10t igual a 8, já posso achar o tempo de subida, 0,8 segundo. Para achar a altura máxima, lembrando que eu estou na direção y, então y0 mais V0yt menos gt ao quadrado sobre 2. Lancei a partir do solo, y0 é 0, então a altura máxima vai corresponder V0y 8. Depois de quanto tempo ele vai estar na altura máxima? 0,8. Então 0,8 menos 10 sobre 2 vezes 0,8 ao quadrado. Então eu vou ficar com a altura máxima 6,4 menos 5 vezes 0,64. Ou seja, a altura máxima vai ser 6,4 menos 3,2, que vai dar 3,2 metros. Marivaldo, teria outro caminho mais rápido? Teria, eu poderia ter utilizado a equação de Torricelli. Eu sei que na altura máxima a velocidade na direção y é 0, então V0y é 8, menos 2 vezes 10, ΔY. Ou seja, 20 ΔY é igual a 64. ΔY é igual a 64 dividido por 20, ou seja, 3,2 metros. Então, inicialmente, a velocidade dele na direção y era 8, depois de um certo tempo caiu para 0. E durante esse tempo a posição dele variou de 3,2 metros. Ou seja, ele saiu do solo e atingiu uma altura de 3,2 metros. Sétima questão. Um projétil é lançado com velocidade inicial de intensidade igual a 50 metros por segundo. A trajetória faz na origem um ângulo de 37 graus com a horizontal. As intensidades da velocidade da aceleração no ponto mais alto da trajetória são dados seno de 37 graus igual a 0,60, cosseno de 37 graus igual a 0,80, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Despreza-se o efeito do ar. Então vamos à resolução. Quanto à aceleração, a gente sabe que a única força que atua sobre esse corpo é a força-peso. Ok? Ou seja, qual a aceleração que esse corpo vai estar submetido? A aceleração da gravidade, a todo momento. Quanto à velocidade, a gente sabe que na altura máxima, a velocidade do corpo corresponde à componente horizontal da velocidade, que a gente sabe que é V0 vezes o cosseno do ângulo. E daí, V0 é 50, o cosseno de 37 graus é 0,8, então eu vou ficar com 40 metros por segundo. Então, desta forma, a resposta correta é a letra C. Na altura máxima, a velocidade, a gente sabe que a componente horizontal da velocidade, 40 metros por segundo, e a aceleração é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Oitava questão. Uma esfera rola sobre uma mesa horizontal. Abandona essa mesa com uma velocidade horizontal V0 e toca o solo após 1 segundo. Sabendo que a distância horizontal percorrida pela bola é igual à altura da mesa,
A velocidade V0, considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é de... Então vamos lá, se eu tenho o tempo de queda, eu posso encontrar a altura da mesa, já que eu sei que na vertical tudo acontece como se eu tivesse uma queda livre. Sendo assim, como eu chamei a altura aqui de D, então D, 10 dividido por 2 vezes 1 ao quadrado, então D, que neste caso é a altura para a gente, corresponde a 5 metros. E eu sei que na direção horizontal, tudo acontece como se fosse um movimento uniforme. Então, eu já posso encontrar V0, porque o alcance foi D, que eu já sei que corresponde a 5 metros, e o tempo de queda, 1. Então, V0 é igual a 5 metros por segundo.